Você acredita na encarnação do Filho de Deus, que ao mesmo tempo que se tornou homem, continuou sendo Deus? É sobre isso que nós vamos hoje estudar no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para nós darmos continuidade ao nosso quarto trimestre de 2023, lições bíblicas jovens com o tema A Prova da Vossa Fé. Isso, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até o final do programa, porque nós temos lições preciosas para aprendermos juntos aqui no programa de hoje. E a lição de hoje é a lição de número 6, tá? Que vai ser ministrada no dia 5 de novembro de 2023, com o tema Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Nesse momento eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus que possa iluminar a minha mente, a sua mente, para que nós possamos ter a compreensão e juntos possamos colocar a palavra de Deus em prática. Ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que tire todo o impedimento, toda a distração, para que você e eu possamos aprender mais, porque diante das distrações nós acabamos perdendo ali o foco e com isso nosso aprendizado não se torna tão eficaz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para ministrar esta aula. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Tira toda distração, todo impedimento, toda barreira, Senhor, para que essa aula possa ser ministrada e ao mesmo tempo assistida por cada pessoa que vai assistir. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom, o texto principal da nossa lição de hoje está em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é o próprio Cristo. Resumo da lição: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Qual é o texto bíblico da lição de hoje? João 1, do 1 ao 5 e Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 19. Esse é o texto da nossa lição de hoje. Então deixa eu colocar aqui na tela para você, para nós acompanharmos esse texto, pelo menos o de João. João 1, do 1 ao 5 diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Nesse caso, nós temos aí João 1, do 1 ao 5. Mas vamos ler também Colossenses, do capítulo 1, versículos 13 ao versículo 19. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 19. Diz assim a palavra de Deus neste momento. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então nós temos aqui dois textos em relação a Jesus Cristo. Vamos para a nossa interação, você que é professor, você que é professora, mas mesmo que não for professor, vamos ver como a aula vai se desenrolar. Professor ou professora, nessa lição estudaremos a respeito da fé no homem mais importante que já viveu nessa terra, Jesus Cristo.
as pessoas têm várias concepções a respeito dele. Muitos os veem como uma figura mitológica, um homem importante, um profeta, um professor de moral, um mártir, um homem que morreu por uma causa. Não faltam conceitos errados, em especial na universidade, a respeito de Jesus. Inclusive, estuda-se muito um Jesus histórico, apenas aquela parte ali que tem a ver com a história e se deixa de lado a questão sobrenatural. Certa vez ele perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Será que até seus discípulos tinham uma visão equivocada dele? Com certeza, alguns somente compreenderam quem ele realmente era depois de sua morte e ressurreição. Você vai ver os discípulos a caminho de Emaús, não eram os 12, né, os que andavam com ele ali, que foram treinados no início, tá? No caso ali é 11, porque Judas já não estava mais, não era, mas eram aqueles que acompanhavam também e achavam que o final de Jesus tinha sido a sua morte. Veremos que Jesus não é um mito, não é uma fábula, não é uma fantasia. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo com uma missão específica: salvar o que se havia perdido, homem pecador, eu e você. Comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Então vamos lá. A lição é constituída de 3 tópicos. Dentro dos tópicos tem os pontos que explicam cada tópico e, no geral, é explicado o tema da lição, o título da lição. Então vamos lá. No primeiro tópico, explicar a singularidade de Jesus. Ele é único, incomparável. No segundo tópico, destacar as evidências de que Jesus possui atributos divinos. O que são atributos? São virtudes, qualidades inerentes apenas a Deus, nesse caso aqui. Terceiro, saber que Jesus esvaziou-se de si mesmo. O que é esse esvaziar? Vamos entender. Participe do projeto Mais 3 Inscritos do canal. Nós estamos com uma meta, se assim Deus permitir, chegarmos a 40 mil inscritos até o dia 31 de dezembro de 2023. Isso não é uma questão de números, isso é uma questão de alcance, de pessoas que sejam alcançadas para poder aprender a palavra de Deus. Você pode contribuir com isso divulgando o canal. Preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, se você seguir o que foi dito aí nesse vídeo, você vai estar ajudando, ao mesmo tempo contribuindo para que outras pessoas sejam alcançadas. E também não deixe de compartilhar essa aula. Outras pessoas também vão poder assistir. Vamos para a nossa introdução? É fundamental compreender que a revista apresenta um tema geral que se desdobra ao longo do trimestre, abordado em cada lição. Então nós temos aqui nesse trimestre 14 lições. Geralmente são 13. E ao longo do trimestre, tá? Vai se passando, ao longo do trimestre, vamos, até chegar ao final, vai sendo explicado o tema, a prova da vossa fé. Então na lição de número 1, nós estudamos que a fé é o ponto de partida de uma vida com Deus. Se você crê, você tem como ter relacionamento com Deus. Se você não crê, eu não creio, não tem como ter relacionamento com Deus. Na lição 2, a fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Se eu não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, quando alguém falar para mim sobre a palavra, eu não vou acreditar. Na lição 3, fé para crer que Deus existe. Ah, mas eu sei que Deus existe, mas não é uma questão apenas de saber que Deus existe. Ele quer relacionamento com ele, e esse relacionamento é através de quem vamos estudar hoje, de Jesus Cristo. Na lição 4, a fé cristã e o conhecimento científico são antagônicos? Um é contra o outro? Não. Há possibilidade de se caminhar, mas a fé, ela está acima. Nesse caso, nós entendemos que não podemos querer chegar a uma conclusão da palavra de Deus por meio científico. Mas a palavra de Deus vai falar de coisas que depois os cientistas vêm descobrindo. Na lição 5, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. E é justamente aqui, ó. Preste atenção, tá? Isso cria uma sequência lógica e a percepção disso auxilia na compreensão de cada lição, pois elas estão conectadas umas com as outras e estabelece a base para as próximas. Se você não estudou as lições anteriores e vai estudar essa lição de hoje, você vai ter perdido o conteúdo. E aí você acaba não entendendo a proposta da revista.
É igual quando você pega a Bíblia e você quer estudar um texto. Aí você abre a palavra de Deus e pega um determinado texto. Vamos dizer que você pegue Josué, capítulo de número 1, lá no versículo de número 8, certo? E aí nesse versículo de número 8 você vai ler esse texto. Eu vou colocar aqui como uma ilustração, só para você entender do que eu estou falando. E aí você pega para comparar aqui em relação com a revista, só para você entender a necessidade de acompanhar as lições. E aí você pega Josué 1:8 e está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirás. Se você partir da interpretação apenas deste versículo isoladamente, você não vai ter a riqueza do assunto que está sendo tratado nesse capítulo 1. E algumas perguntas não serão respondidas e com certeza você não vai tratar disso durante o momento que você estiver aprendendo sobre esse versículo. Então o que você precisa fazer? Voltar ao versículo 1, para você entender o que está acontecendo até chegar ao versículo 8. Às vezes você precisa voltar, às vezes até o capítulo anterior. Nesse caso, já estaríamos no livro de Deuteronômio. Aí não estaríamos em Josué. Voltaríamos um livro atrás e de repente teríamos que ler pelo menos aí parte do capítulo, do último capítulo do livro de Deuteronômio, que, se não me falha a memória, é o capítulo 34. Capítulo de número 34. Você tá entendendo? Então você precisa voltar para você compreender o texto como um todo. Do que está se tratando? Você descobre, Moisés morreu. Israel precisa de um novo líder. Deus chama Josué como líder. Deus faz promessa para Josué. Deus diz para Josué que vai cumprir aquilo que ele quer cumprir através da vida de Josué, mas tem uma condição. Josué precisa obedecer tudo que está na palavra. Deus encoraja Josué, mas diz para ele, você tem que obedecer. Então, quando você tem acesso a essas informações, há uma riqueza maior no seu aprendizado. Então, não pegue apenas a revista para estudar uma determinada lição. Entenda a revista como um todo. E você só vai conseguir entender a revista como um todo lendo e estudando todas as lições. É por isso que é importante você ter isso em mente. Porque se você fizer isso, você vai ter um bom aproveitamento. Caso contrário, você não vai ter um bom aproveitamento. Certo? Vamos lá? Na lição passada estudamos sobre fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Como eu disse, vimos algumas teorias que explicam a origem da vida e do universo, onde os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, uma explosão, como o Big Bang, por exemplo, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa suas criaturas. A lição de hoje continua exigindo de nós fé para crer na natureza humana e divina de Jesus, porque nós estamos acostumados apenas com a nossa natureza humana. Mas aí, Jesus, homem, Jesus, Deus, certo? Na teologia, a doutrina que trata essa lição chama-se cristologia. Ou seja, a lição de hoje ela é uma lição teológica. Por quê? Porque está tratando de um assunto, apesar que a revista em si trata de assuntos teológicos, a fé, nesse caso, né? É uma doutrina, né? A doutrina da fé, nesse caso. Mas nós vamos hoje falar de Cristo, a doutrina de Cristo. Então, na teologia, cristologia. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo, que é a cristologia, tem sido submetida a muitas heresias. Então, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Tudo aponta para ele. Porém, há muitas distorções sobre a pessoa de Jesus. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Como é que eu explico isso? Que Jesus se fez carne e habitou no meio de nós? Através do que a Bíblia diz. Se eu procurar outro lugar para me basear, eu não vou ser verdadeiro. Eu não vou ser honesto. Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. E tal verdade não é uma questão mitológica.
Só que cientificamente é impossível alguém ser gerado no ventre de uma mulher sem que haja a participação do homem. Porque é preciso unir o espermatozoide com o óvulo para haver fecundação. Então, na lógica humana, na parte científica, dentro da biologia, isso é impossível. Só que a Bíblia não é um livro apenas que faz relatos históricos. Dentro dos relatos históricos tem ação sobrenatural, que foi o que aconteceu aqui nesse texto. Você verá que o objetivo dessa lição é reafirmar as bases da divindade, humanidade e singularidade de Jesus. É reafirmar aquilo que a gente já sabe, mas estamos reafirmando, porque a educação, ela necessita de repetição. Então nós precisamos estudar novamente para aprendermos sempre. Quem é Jesus? Atributos divinos de Jesus, qualidades, virtudes. Jesus é eterno. Jesus existe por si mesmo. Jesus é onipresente, onisciente, todo-poderoso. Jesus é soberano. Pronto. Tem aí os versículos. Jesus é Deus. Tópico 1, a singularidade de Jesus. Vamos lá? 1, plenamente divino, plenamente homem. Como? Como é que Jesus é plenamente homem, plenamente divino? Vamos ver? Jesus Cristo teve duas naturezas. A divina e a humana. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Jesus era Deus vindo em carne. João 1:1, já li. O Todo-Poderoso habitou entre nós e a sua encarnação foi um ato divino pelo qual assumiu para si a natureza humana. Então, Deus se fez homem. Deus Pai, Deus Filho, tem o Deus Espírito Santo. Um Deus manifesta em 3 pessoas. Mas Jesus, sendo Deus, se fez homem. Existem muitas provas da divindade de Cristo nas Escrituras Sagradas e, segundo Stanley Orton, os escritores dos evangelhos sinóticos... O que são evangelhos sinóticos? São assim considerados evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinópticos? Porque, em virtude da sua semelhança, permite uma visão panorâmica da vida, obra, doutrina, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Paixão ali é o sofrimento na cruz do Calvário. Então, você entende que evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são semelhantes. Já João não segue o mesmo caminho que eles. Esses evangelhos usam a expressão filho do homem 69 vezes. Essa era uma expressão que Jesus utilizava a respeito de si mesmo. A expressão filho do homem indica ter o Senhor Jesus Cristo participado, mesmo sendo ele Deus, plenamente da natureza humana. Isso está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. E eu acredito que vale a pena, pelo menos, lermos esse texto para podermos ter a confirmação do que está sendo dito aí. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Então vamos ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não tinha pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós estamos vendo aqui Jesus Cristo, ele sendo Deus. Deus indica ter o Senhor Jesus Cristo participado, mesmo sendo ele Deus, plenamente da natureza humana. Ele sofreu, ele padeceu, ele passou por várias situações, só não pecou. Como filho do homem, habilitou-se a fazer-se nosso suficiente sumo sacerdote. Porque se Jesus vem apenas como Deus, ele não poderia morrer na cruz do Calvário para pagar as nossas dívidas. Precisaria ser como homem. Então Jesus homem, Jesus Deus. Pois a nossa semelhança experimentou todas as tentações e adversidades reservadas aos descendentes de Adão. Mas assegura o autor da Epístola aos Hebreus que, embora se fizesse como um de nós, jamais pecou.
nenhum engano foi encontrado em seus lábios. Isso está em Hebreus 7, 26 e 27. Qual é a lição principal que eu aprendo aqui com esse ponto do tópico 1? Jesus Cristo possuía tanto a natureza divina quanto a humana, sendo plenamente Deus e plenamente homem. A expressão filho do homem era usada por Jesus para referir-se a si mesmo. E essa dualidade de naturezas, homem e Deus, é evidenciada nas Escrituras. Não é uma invenção, não é uma fantasia, está na palavra de Deus. Jesus diz, o texto diz que Jesus, depois de enjoar, teve fome. Jesus dormia. Então, como homem, ele tinha ali todas as características nesse sentido, necessidades como qualquer outro homem. Ele só não tinha a natureza pecaminosa nele. 2. A declaração das Escrituras a respeito de Jesus. Nas Escrituras Sagradas, a palavra usada com relação a Cristo é Theo. No grego, significa Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador do céu e da terra, o governante sobre todas as coisas. Então a palavra Theo aparece sobre isso também. Essa verdade pode ser vista nos seguintes textos bíblicos no Novo Testamento. João 1:1, 1:18. E aí talvez você diga assim... João 1:1, 1:18. Vamos lá, João 1:18, que nós lemos o 1:1, vamos ler o 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então tá aí a palavra Deus usada para Jesus. Certo? João 20, 28, Romanos 9, 5, Tito 2, 13, Hebreus 1, 8, 2 Pedro 1, 1. É importante observar que há ao menos 7 passagens no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. No Antigo Testamento encontramos um versículo muito conhecido em que o nome de Deus é aplicado a Cristo, porque o menino nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Está aqui, ó, Deus forte. O texto mencionado no Novo Testamento e no Antigo Testamento afirma a divindade de Jesus Cristo. Eles utilizam termos como Deus e Deus forte para descrever Jesus, destacando sua natureza divina e a centralidade da sua divindade no plano de salvação. 3. A palavra Kyrios, aplicada a Cristo. O que é Kyrios? Vamos ver? Algumas vezes no Novo Testamento a palavra Senhor, que é Kyrios, ou Kyrios, é usada como uma referência a um superior. Então ela não é usada apenas Senhor em relação a Jesus. No Novo Testamento ela também é usada para pessoas. Mateus 13, 27, 21, 30, 26, 63, João 4, 11. Então a palavra Senhor ali não está se referindo a Jesus nesses textos. Vamos colocar pelo menos um aqui para termos uma ideia. João 4, 11. Vamos lá, João 4, 11. Disse a mulher: Senhor, tu não tem com que tirar e o poço é fundo. Onde postei água viva? Aqui a mulher está falando com Jesus, mas ela está falando na posição ali, Jesus como homem. Apesar de Jesus ser Deus e homem, mas ela vê aqui naquele momento apenas está conversando com um homem. Vamos ver um outro texto para nós vermos aqui? Mateus 27, 63. Mateus 27, 63. 27, 63. Diz o seguinte, dizendo: Senhor, lembra-te de nós, de que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Aqui é uma palavra que está sendo dada a Pilatos. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor. A palavra Senhor aqui não é Senhor Jesus. Apesar de ser Kyrios, mas está falando com Pilatos, não de Jesus. Só para você entender que a palavra Kyrios também era usada para pessoas superiores. Todavia, a mesma palavra também é usada na Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento que era regularmente usada no tempo de Cristo. Então, no Antigo Testamento, as escrituras estavam escritas em hebraico.
pequenas partes em aramaico. Houve uma tradução para o grego. E essa tradução chamava-se Septuaginta. Só para você entender. Como uma tradução da palavra hebraica, tá? Então, todavia, a mesma palavra é também usada na Septuaginta como uma tradução da palavra hebraica Javé, ou Senhor, o Senhor, como é muitas vezes traduzida. Então, no Antigo Testamento tem lá a palavra Javé, Yavé, ou Senhor. A palavra Kyrios é usada para traduzir o nome de Deus, várias vezes na versão grega do Antigo Testamento. Portanto, qualquer pessoa no tempo do Novo Testamento que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego, teria reconhecido que nos contextos em que fosse apropriado, a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra. O Deus onipotente. Então, quando se fala de Senhor, falaria-se de Deus, Deus Pai. Tal verdade evidencia as duas naturezas de Jesus Cristo, a humana e a divina. Se Jesus é chamado de Senhor, é porque ele é Deus, mas ele também é homem. Qual é a lição principal aqui? A dualidade da palavra Senhor em relação a Jesus no Novo Testamento revela sua natureza divina e humana, essencial para a cristologia e a compreensão de sua divindade. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal na aba Comunidade. Como é que eu faço isso? Você pode ir direto, ou você pode clicar no link na descrição, logo o primeiro link na descrição, tem o link aí do meu canal no Telegram e o link da aba Comunidade. Você vai clicar, no caso, no link da aba Comunidade, caso você queira, você vai ser levado para a aba Comunidade, você vai ter que rolar a tela lá, até achar a publicação que você quer, clicar nela, no link, e ir para o meu site. Aí, a partir desse momento, descer a página e clicar no botão lá para download, para você poder baixar. Só que eu estou avisando que nós estamos no mês de outubro, nós temos ainda o restante de outubro, só que essa aula vai ser ministrada em novembro, então nós temos aí apenas novembro e dezembro. Só a partir de janeiro, os links não estarão mais na aba Comunidade, os links para quem baixa gratuitamente, só para quem é membro do canal que assinou pelo YouTube, aí sim, aí ele baixa por lá, continua baixando. Mas gratuito não terá mais. Pastor, onde estará o link? Estará no meu canal no Telegram. Já está. As publicações já estão sendo feitas normalmente no Telegram. Estou fazendo paralelo. Aba Comunidade e Telegram. Só que eu vou parar a partir do dia 1º de janeiro de fazer na aba Comunidade. Para quem é gratuito. Apenas no Telegram. Então preste atenção para esse aviso. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. E aí, eu já estou aqui dentro do meu canal no Telegram, só para mostrar para você, tá? Nós estamos aí ministrando essa aula que é a aula 6. Você veja que na aula 5, ó, o infográfico já está aqui. Você pode baixar diretamente aqui do Telegram, como também podia baixar diretamente da aba Comunidade sem precisar ir para o meu site. Agora, os PDF das aulas não é colocado aqui por causa das pessoas que assinam Seja Membro, semeando no meu Ministério de Ensino. Então, eu só posso colocar aqui o link, mas é uma facilidade. Você vai clicar aqui e preste atenção no que vai acontecer. É aberto o meu site. Dentro do meu site, mesmo que você esteja acessando pela aba Comunidade ou por aqui, pelo Telegram, você vai descer a página. Tem aí as publicações, tem os vídeos que eu recomendo. Tem o meu e-book, né? Perdão entre Casais, se você quiser adquirir. Tem cursos aí da Faculdade Vitória em Cristo, seminário, curso sobre Apocalipse, curso para mulheres na liderança no sentido de mãe, profissional, serva do Senhor, esposa. Tem vários cursos. E aqui embaixo está aqui, ó, arquivos em PDF para download. Comentário da lição em PDF e slide da lição em PDF. Então é muito simples você conseguir baixar clicando nesse link que está aqui na aba, ou na aba Comunidade, por enquanto, ou aqui no Telegram. Não tem como errar. Então participe do canal, porque em breve
não vai haver mais link na aba comunidade, somente aqui no Telegram, para você poder ter ciência disso, tá bom? Vamos lá? Tópico 2. Evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Vamos lá? Onipotência, eternidade e onisciência. Jesus demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade com apenas uma ordem. Todo poder, né? Quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. E ao transformar água em vinho, Jesus estava mostrando a sua onipotência. Onipotência é o poder absoluto e infinito. É um atributo, uma virtude incomunicável de Deus. Quando vamos estudar a natureza de Deus, a pessoa de Deus na teologia, às vezes é chamado de teontologia, para Cristo, cristologia, para Deus, teontologia, né? Teo, né? De Deus, logia, teontologia, nesse caso, né? Estudo, então estudo sobre Deus. E aí, na teontologia, no estudo da doutrina de Deus, nós temos aí essa questão de estudar os seus atributos, são virtudes, qualidades. E aí a gente chama de comunicáveis ou incomunicáveis. Quais são as incomunicáveis? Só Deus tem. Quais são as comunicáveis? Deus compartilha com aqueles que servem a Ele, com aqueles que têm um encontro com Cristo e recebem uma nova natureza. Por exemplo, Deus é amor. Nós também podemos manifestar amor, certo? Deus é santo. Nós também podemos manifestar santidade. Então são atributos comunicáveis. Só que aqui nós estamos falando de um atributo incomunicável. Onipotência, só Deus tem. Através da qual pode ele realizar ou fazer qualquer coisa que esteja em conformidade com a sua natureza sábia, justa e santíssima. Deus Pai é onipotente, Deus Filho é onipotente, Deus Espírito Santo é onipotente. É conveniente aqui lembrar que o Senhor é o Deus das coisas impossíveis e não das absurdas. Tem gente falando em nome de Deus coisas absurdas, falando que Deus vai fazer coisas absurdas. Ele não vai fazer. Ele nada fará que contrarie a sua natureza. Tá? Jesus declarou sua eternidade. Já falamos da onipotência, agora eternidade. O que é eternidade? Não tem começo e não tem fim. Ao afirmar em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Antes de Abraão nascer, Jesus já existia. E também quando declarou, eu sou o Alfa, o primeiro, e o Ômega, o fim, o término. Apocalipse 22,13. Podemos ver a sua onisciência. Podemos ver a onisciência de Jesus quando ele revela conhecer o pensamento das pessoas. Marcos 2,8, João 6,64. Jesus Cristo é Deus e o seu amor por nós fez com que ele assumisse a forma humana para nos redimir de nossos pecados. Qual é a lição que eu aprendo aqui? Então, a onisciência fala dele saber tudo. As ações e palavras de Jesus demonstram sua divindade, revelando seu poder sobre a criação, sua eternidade e onisciência. Ele veio como Deus encarnado para a nossa redenção. 2. Agora nós vamos falar sobre soberania. Estamos falando de alguns atributos aí. Falamos aí da eternidade, da onipotência, da onisciência. Agora vamos falar da soberania. Soberania é a autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas, quer na terra, quer nos céus, dispondo de tudo de acordo com seus conselhos e desígnios, com seus propósitos. A soberania divina está baseada em sua onipotência, onipresença e onisciência. Deus é absoluto e necessário. Todos precisamos dele para existir. Sem ele não há vida nem movimento. Uma das coisas que as pessoas às vezes precisam entender muito bem é que Deus não precisa do ser humano para nada. Nós dependemos de Deus para tudo. Mas Deus não precisa do ser humano para nada. Se Deus não executou a sentença imediatamente na vida de Adão e Eva, quando eles comeram da árvore, que não poderia comer, do bem e do mal, eles comem daquele fruto da árvore, Deus poderia executar a sentença naquele mesmo momento. Se ele não fez porque ele não quis fazer, mas não porque o homem tivesse algum merecimento. Então nós dependemos de Deus para tudo. Ele poderia ter matado o primeiro casal, decretado a morte deles, e a morte naquele momento, que eu quero dizer, e ao mesmo tempo ter criado outro homem, outra mulher, mas não o fez.
Então, Deus depende de nós. Nós dependemos de Deus para tudo. Deus não depende de nós para nada. Nada, nada, nada. Tudo é pelo seu grande amor. Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Somente alguém que é soberano pode perdoar pecados. Jesus fazia isso. Sim, Jesus pode limpar, perdoar mediante o seu sangue. 1 João 1,7 fala sobre isso. Diferente dos profetas do Antigo Testamento que declaravam: assim diz o Senhor, Jesus atestava: eu, porém, vos digo. Então Jesus, ele falava, dava as instruções na posição de ser filho de Deus, de ser Deus. Os profetas não. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. O mestre falou com autoridade divina porque ele era plenamente Deus. Qual é a lição principal aqui? A autoridade de Jesus para perdoar pecados e ensinar com a autoridade divina destaca sua soberania e divindade, proporcionando redenção e orientação divina. Ele é verdadeiramente Deus encarnado. 3. Digno de adoração. Outra prova da divindade de Cristo é o fato dele ser digno de adoração. Algo que está vedado a qualquer criatura, nem mesmo aos anjos. Apocalipse 19:10. Você vai ver passagem na Bíblia que alguém tentava adorar um anjo e o anjo, de forma nenhuma, não aceitava adoração. E se tem alguma passagem no Antigo Testamento aonde é aceita adoração, é porque ali está prefigurando Cristo. É uma cristofania, ou uma teofania, como se chama, uma aparição de Deus em forma, às vezes ali, até humana, né? Como um varão, ou na aparência também de um anjo. Aí quando aceitava adoração, não era nesse caso, um anjo comum. No livro de Josué nós temos um relato que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu posso colocar, só para dar uma ideia a vocês, professores, mostrar também para os alunos essa questão. Josué, vamos lá, Josué, eu falo isso porque eu não planejei, tá? Eu apenas coloquei aqui, vamos lá, Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13. Está dentro aqui da parte da conquista de Jericó. E sucedeu que estando Josué Sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se pôs em diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Um homem. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Então tinha uma aparência humana mesmo, tá? E Josué pergunta. Aí o versículo 14 diz: e disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Isso prova o quê? Isso prova que esse homem é uma teofania. É Deus. Deus se apresentando em forma humana, tá? Ali no Antigo Testamento. Por isso, recebeu adoração. Veja que Josué adora e ele não diz para não adorar, nesse caso. Por quê? Porque é uma teofania. É uma manifestação de Deus em forma humana, ou às vezes Deus se manifestava na forma de um varão, como um anjo. Todavia, as escrituras sagradas afirmam que Deus o exaltou, que Deus exaltou a Jesus soberanamente. Filipenses 2:9. O Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo, pois lemos: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Que a sua fé no Filho de Deus possa crescer ainda mais e se torne uma fé viva, capaz de produzir muitos frutos para a glória do Pai. Então, é importante destacar aqui que nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus se fez homem para nos dar salvação. Então, que você e eu tenhamos consciência ao final dessa lição, e se já tínhamos,
que possamos continuar lembrando disso, crendo nisso. Lição principal: Jesus é digno de adoração e a sua exaltação revela a sua divindade. Ele é o Deus encarnado que merece nossa devoção e louvor. Que nossa fé em Cristo produza frutos que glorifiquem a Deus. Preste atenção nesse aviso. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então não deixa de entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais, vai no Instagram dela, tá aí, ó, Manhãs Artes Digitais, tá? Escolha a arte que melhor te agrada. Ela também faz artes animadas, tem lá a mostra também, em formato de vídeo, e você vai ter aí um produto excelente e você vai gostar. Vamos lá, tópico 3. Jesus esvaziou-se a si mesmo. O que é isso? Jesus se esvaziou de sua glória? Uma pergunta. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo. Tornou-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 5, 6. No versículo 7, a palavra errenosen, tá? Errenosen. Aniquilou-se, se destaca. Ela deriva do verbo eno, que significa vazio, vão. Assim, a palavra grega errenosen quer dizer literalmente, ele esvaziou-se. Essa expressão mostra que, ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. João 14, 4 e 5. Vejamos esse processo de uma maneira mais detalhada. Aí vai ser explicado no próximo ponto. Mas deixa eu falar algo aqui para você em relação a isso. Vamos ver o que diz João, capítulo de número 14, versículo de número 4 e 5. 14, 4 e 5. Vamos ver o que está escrito aqui? Conferir. Mesmo vós sabeis para onde vou, Jesus falando, e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. Como podemos saber o caminho? João 14, 4 e 5. E aí no 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. Ou seja, ele mostra perfeitamente nesse texto de João 14, 4 e 5, que ele é Deus. Veio como homem, tá? Vejamos esse processo de maneira mais detalhada. Lição principal primeiro. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 5 a 7, descreve como Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se da sua glória e divindade ao tornar-se homem. Ele renunciou temporariamente a essas prerrogativas celestial para cumprir seu plano de redenção. No entanto, ele não deixou de ser Deus. Cuidado para você não se enganar. Essa questão de esvaziar, deixar de ser, vamos entender isso melhor. O que realmente diz Filipenses 2, 7 e 8? Após um exame desse texto, podemos afirmar que Filipenses 2, 7 não diz que Cristo esvaziou-se de algum poder. Entenda isso. Esvaziar no sentido de deixar, ou que esvaziou-se de atributos divinos, ou coisa parecida. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. O que ele fez? Ele não renunciou a qualquer de seus atributos, mas por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como homem e ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Vamos lá.
O próprio contexto do versículo nos dá a interpretação do esvaziamento como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. O esvaziamento inclui a posição e não os atributos essenciais ou a natureza. Agora vamos explicar isso melhor. Vamos entender melhor esse assunto sobre esvaziou-se. A Bíblia de Estudo Pentecostal, inclusive, o que eu vou ler aqui está aí no subsídio. Deixa eu ver aqui o ponto certinho, só para poder destacar para você. Na própria lição 6, o último subsídio aí, que é o subsídio 3, ele vai fazer menção do que eu vou falar aqui em relação à Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, em sua nota de rodapé, na explicação desse texto, nos diz: o texto grego do qual foi traduzido essa frase diz literalmente que ele se esvaziou. Aí esse isto é, deixou de lado sua glória celestial. Deixar de lado é uma coisa. Abrir mão para não ser mais é outra totalmente diferente. Deixou também a sua posição. Deixou o quê? Suas riquezas celestiais. Naquele momento. Deixou seus direitos como Deus. Coisas que ele usufruía como Deus. Naquele momento, na glória, tá? Tudo isso aí tem um texto para você. E o uso de prerrogativas divinas. Então tudo isso ele deixou temporariamente. Esse esvaziar-se importava não somente em restrição voluntária dos seus atributos e privilégios divinos, mas também na aceitação do sofrimento, da incompreensão, dos maus tratos, do ódio e finalmente da morte de maldição na cruz. Então entendemos o esvaziamento não como deixar de ser, mas deixar de usar temporariamente, usufruir temporariamente alguns direitos devido à obra que ele estava realizando. Por exemplo, como Deus, Jesus é onipresente. Como homem, ele não tinha como ser onipresente. É isso que quer dizer deixar temporariamente. O esvaziar é abrir mão, nesse caso, temporariamente, numa linguagem mais simples. Não é que ele deixou de ser, mas para a missão que ele veio cumprir, não tinha como homem, ele ser onipresente. Está em todos os lugares. Deu para você compreender? Não tinha como. Porque senão, ele não poderia estar como homem. Aí ele estaria só como Deus, não como homem. Mas como homem, ele não podia ser onipresente naquele momento. Então essa questão aqui, que foi deixado bem claro, que ele, esse esvaziar se importava não somente em restrição voluntária dos seus atributos e privilégios divinos, mas também esse esvaziar-se, esse humilhar-se, tinha a ver com ele aceitar sofrer, ser incompreendido, sofrer maus tratos, ódio e até a morte. Porque como Deus, ele não passaria por nada disso. Ele não teria como passar por nada disso. Mas como homem, sim. Então o esvaziar não foi deixar de ser Deus, ser divino, mas sim abrir mão temporariamente para que pudesse. Agora, muitos atributos dele como Deus, ele ainda usava, mas alguns não. A sua glória, sua majestade como Deus não foi revelada, não foi manifesta aqui na terra, a não ser quando ele foi lá na transfiguração. E aí eles viram o resplendor em Cristo. Aí só 3 estavam com ele. Pedro, Tiago e João. Aí sim, aí foi diferente. Mas na vida, no dia a dia, ele não fez isso. Deu para entender? Lição principal, Filipenses 2,7 descreve o esvaziamento de Jesus não da sua divindade, mas de sua posição celeste ao assumir a natureza humana, demonstrando humildade e obediência até a morte na cruz, parte essencial da obra redentora. Nós podemos usar aqui, como ilustração, uma figura de um patrão. Tá? Ele quer contratar uma pessoa para fazer seleção de funcionários. Nem seleção, para poder estar ali gerenciando os funcionários. Muito bem? E ele quer saber se essa pessoa ela vai tratar as pessoas com humanidade, com compaixão, com bondade. E aí, a pessoa que vai ser contratada não sabe que ele é o patrão. Aí o que ele faz? Ele deixa alguém contratar essa pessoa
tá? Isso é muito usado às vezes aí nesses vídeos que nós vemos nas redes sociais de experimento social. E aí ele vai lá pro meio dos funcionários ficar junto com eles. E aí o que acontece? Aquela pessoa que veio para chefiar começa a lidar com os funcionários. E logo de cara ele começa a maltratar os funcionários, tratar os funcionários mal. Mas o que eu quero mostrar aqui? É sobre essa pessoa que foi contratada e está sendo testada? Não, é sobre o dono. Naquele momento ele abriu mão da posição dele. Ele não está lá na mesa dele, da presidência daquela empresa, tá? Dando as ordens devidas naquele momento. Ele está lá como apenas um simples funcionário. Mas ele deixou de ser o dono da empresa? Não. Mas nesse momento ele não está usando a sua posição de dono da empresa. Deu para entender? Ele não está se vestindo como dono da empresa. Deu para entender? É mais ou menos isso. Apenas para poder fazer a avaliação daquele novo funcionário. Como é que ele vai se comportar diante dos funcionários? Ele quer ver com seus próprios olhos. Então, se eu estou mostrando essa troca de posição, abrindo mão temporariamente dos direitos que ele tinha sem deixar de ser o dono da empresa, para mostrar o que Cristo fez. 3. O alicerce da fé cristã. Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Não podemos deixar que nada e ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Crer na natureza humana e divina de Cristo é basilar para todo o desenrolar da fé cristã. Para que o pluralismo religioso obtenha êxito, a singularidade de Jesus terá que ser questionada, porque o pluralismo ele tenta fazer isso. Dizer algo sobre a questão de buscar Deus. Religiões. Nós não podemos permitir isso. E olha o que vou explicar aqui agora. O pluralismo religioso é um fenômeno social que desafia o ser humano a conviver com diferentes formas de religião e cultura. Abre espaço para a cosmovisão religiosa, modo de ver, né? E representa a liberdade de crenças e valores de todas as manifestações religiosas. Nós, como cristãos, nós não podemos impedir ninguém de ter lá a sua própria religião, de servir ao Deus que ele quiser. Porém, nós temos o dever de ensinar o que a palavra de Deus fala, mostra. Agora, nós não temos como desprezar ninguém, maltratar ninguém, mas nós sabemos que esse pluralismo aqui, ele não tem base bíblica. Por quê? O pluralismo religioso é um erro, pois desconsidera a singularidade de Jesus. O que é singularidade? Ou seja, ele é único e incomparável. E só por meio dele obtemos salvação. Por isso, aquela frase que diz que todos os caminhos, ou seja, religiões, levam a Deus, é um engano. Por que um engano? Porque João 14,6 deixa claro isso. Disse-lhe Jesus, não foi Paulo que disse, não foi Pedro que disse, não foi Maria que disse, não foi Tiago que disse, não foi outro que disse. Quem disse foi Jesus. Disse Jesus, eu sou. Lembra do eu sou do capítulo 3 de Êxodo, quando Deus se apresenta para Moisés e manda ele ir até Faraó, e ele pergunta, mas o que eu vou dizer para ele? Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Aqui Jesus, disse Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, ou seja, é a verdade. Ele está dizendo que ele também é a verdade. E a vida? Vida espiritual. O homem sem Cristo está morto espiritualmente. Efésios 2:1. Agora olha o que ele diz. Olha a restrição total aqui, ó. Ninguém. Ele não disse alguns. Ele não disse pode ser. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Os judeus tinham esse conceito de poder se aproximar de Deus Pai através de sacrifícios, sacerdotes, poder orar, sacerdote interceder. Jesus está falando, eu sou agora o meio. O sacerdote era algo temporário, era algo apenas para aquele momento, para poder levar as causas do povo a Deus. Eu agora estou aqui para levar vocês, dar o acesso. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a frase, todas as religiões levam a Deus, é um engano, porque Jesus deixa isso muito claro. Lição principal, a crença na singularidade de Jesus como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é fundamental para a fé cristã.
Essa convicção é central para a compreensão da redenção, da obra de Cristo na salvação da humanidade. Se nós entendermos, tá, que o Senhor Jesus é único, incomparável, nós estamos dentro da perspectiva bíblica, pois é através de Jesus que vem a salvação. Bom, clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Você quer baixar tudo em um único lugar? Então preste atenção nesse aviso. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens. CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos. PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então você tem aí algumas possibilidades, algumas oportunidades de assinar um desses planos. O link está na descrição aqui para você, tá? E aí, lá na aba Comunidade também, quando você vai baixar o link gratuito, lá, procurar o link gratuito, tem lá a parte também do Seja Membro. Se você clicar naquele link, você vai ser levado para uma página, você vai escolher o plano que melhor lhe agrada, e aí você vai poder baixar tudo em um único lugar, numa plataforma. Toda vez que você precisar, você vai lá baixar. Pastor, não posso, não tenho condição, então baixe gratuitamente, como eu ensinei no passo a passo aqui anteriormente nesse caso. Conclusão. Somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus, que é único, incomparável, é que a humanidade caída pode ser resgatada. O nome é Jesus. Sempre Jesus. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possui a alma e assim pode se identificar conosco com nossas mazelas. Jesus teve alma como nós, tá? Só não tinha pecado. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança. Pastor, como assim não tinha pecado? Ele não era culpado diante do tribunal de Deus. Ele não veio através da geração de Adão. Tá? Ele foi gerado como obra do Espírito Santo no ventre de Maria, através de uma ação sobrenatural. Tá bom? Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 7, 12 de novembro de 2023. Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Então vamos ver. Vamos aprender. Mais uma vez para você, lembrando você, já deu o like aí? Então preste atenção. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Deixa eu lembrar você que você pode dar o like também assistindo na TV, tá? Não esquece disso não. Deixa o seu comentário. Você já se inscreveu? Se inscreva. Divulga o canal para outras pessoas. Nós estamos com esse projeto aí para podermos ver, se o Senhor nos permitir, até o dia 31, tá? Até o dia 31 de dezembro, alcançarmos aí os 40 mil inscritos. Ó, deixa eu mostrar para você, ó. Estamos aí, ó, com 37.124. Você é um instrumento que pode ajudar. Temos aí mais ou menos, quando você estiver assistindo essa aula, vai ter mais, mas essa aula vai ao ar no dia 21 de outubro de 2023. Então nós temos mais ou menos aí uns 70 dias para alcançar mais ou menos aí 2.800 e poucas pessoas, tá? Então temos aí um desafio, 876, 2.876, se não me falha a memória, é isso mesmo, tá? Pessoas até completarmos aí os 40 mil inscritos. Participe, não deixe de participar desse projeto. Vamos lá? Bom, antes de orar, 2 avisos. Veja que eu deixo para o final, porque é uma coisa que quem fica até o final é porque realmente quer ficar até o final. Então, 2 avisos. Um aviso
é aquele que você já conhece, você que já sempre está aqui no canal. Se você está pela primeira vez, houve pessoas que me pediram para deixar o QR Code na tela caso alguém queira fazer uma doação. Então eu fiz isso. Eu não colocava QR Code na tela. Eu confesso que há necessidade, essa cadeira já está numa condição, está sem condição essa cadeira de ficar sentado. Computador tem mais de 10 anos, mais de 10 horas por dia ele fica ligado. Ele já está muito cansado. O computadorzinho, na época que ele foi montado, é uma boa máquina, mas com o passar do tempo vai ficando obsoleto. Os anos. E aí, algumas peças não tem como chegar e trocar, colocar alguma coisa a mais, porque a upgrade nele é como se mudasse o computador total, completo, placa-mãe, processador, memórias, fonte de energia, enfim, tudo. Tá? Então você quer ajudar, você quer abençoar essa obra? Tem pessoas que já têm abençoado, já têm deixado aí. É claro que ainda não dá para comprar uma cadeira, por exemplo, que é um valor menor do que um computador, mas tem pessoas que já têm ajudado, eu quero agradecer. Não vou falar nome, não vou falar valor de forma nenhuma. Então o QR Code 1 é você abrir aí o aplicativo do seu banco no seu celular, ler, ver o valor que você sente no seu coração de fazer a contribuição e fazer. Ou usar a chave Pix que está lá em cima, que é o meu número de telefone. Ou no QR Code 2, que está aqui, é você abrir a câmera, ler, ir para o site do PagSeguro e lá você pode fazer por cartão, boleto ou Pix. Fica a seu critério. Esse é o primeiro aviso que eu quero deixar para vocês, tá bom? Mas só faça se você sentir desejo, se você quiser fazer, seja feito aí conforme o Senhor colocar no seu coração. E o segundo aviso que eu quero deixar a você aí é que apesar dessa aula ser ministrada no dia 5 de novembro, muita gente assiste ela antes do dia, claro, vai assistir até no sábado, que é dia 4. Eu quero dizer a você que no dia 4 nós temos aí uma surpresa, mas deixa eu falar antes pra você assim, tá chegando o quê? O lançamento do curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. O que você vai aprender nesse curso? Vamos lá, rapidinho. Módulo 1, apresentação do curso. Módulo 2, o professor. Módulo 3, como funciona o curso. 4, o objetivo. Não é módulo 1, 2, 3 e 4, é 4, tá? Ponto 4. O objetivo. Por que devo fazer um curso para compreender a Bíblia corretamente? Agora sim, módulo 2, entendendo o que é a Bíblia. A origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento. Se a Bíblia é o que vai ser estudado, nós temos que conhecer tudo isso. Módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Desculpas que nós damos, ou situações que nós dizemos, não dá por causa disso. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. A nossa disposição. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. O que eu ganho? Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Esse módulo aqui é interessante, tem um passo a passo, etapas. Inspeção, leitura do texto. Interpretação, correlação, aplicação. Módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. Vamos lá? Método 1, estudo bíblico das 3 perguntas. Você estuda o texto, depois você faz 3 perguntas para o texto. Método 2, estudo bíblico sintético, um resumo daquele texto, do que trata. Método 3, estudo bíblico analítico, é já aquela questão palavra a palavra. Durante a aula aqui nós teve momentos que mostrou significado da palavra em grego. Isso aí é algo mais analítico. Método 4, estudo bíblico tópico, temático, um tema. A lição mesmo, a revista trabalha com temas. Hoje nós estamos estudando fé para crer na natureza humana e divina de Cristo. É um tema. Método 5, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem. Seja ele quem for. Método 6, estudo bíblico doutrinário, uma doutrina. Cristologia, vou usar ela aqui hoje. É uma doutrina. Mas para isso você vai precisar também de material para estudar. Um livro de teologia sistemática. Só a Bíblia tem muito conteúdo nela toda e fica difícil de agrupar isso tudo. Então um livro de teologia sistemática ajuda muito. Método 7, estudo bíblico devocional. Todo estudo bíblico deve ser devocional. Mas vou dar aí em especial uma atenção para mostrar como é que é o estudo bíblico devocional. Haverá uma definição de cada método para que você possa escolher aquele que melhor atenda ao propósito do seu estudo. Você vai conhecer todos eles e ver qual que você se identifica melhor. Bem como passo a passo de como realizá-lo. Eu não vou só definir,
Eu vou mostrar como fazer na prática, no vídeo. Módulo 9, considerações finais. Atenção, lançamento previsto para o dia 4 de novembro de 2023. E aí, eu tenho uma coisa para falar para você aqui sobre isso. O que o senhor quer falar para mim sobre isso? Eu quero falar para você que, se você quiser um desconto de lançamento, você precisa estar dentro do grupo do WhatsApp, do pré-lançamento, que ainda está aqui no link na descrição. Eu vou colocar nessa última aula aqui, tá? Porque não tem mais como colocar nas outras aulas que vão vir, porque já vai ter passado o lançamento. O dia da aula já passou, a próxima aula é dia 12, então já vai ter passado. Mas se você quiser aí adquirir esse curso no lançamento, clique no link, desça aí na descrição, clique no link, tá? Grupo do WhatsApp, pré-lançamento do curso. Como facilitar meu estudo da Bíblia. E aí você vai lá para dentro do grupo e vai esperar o lançamento. Pastor, você vai ficar mandando um monte de mensagem? Não tô fazendo isso. Eu posso dar até algum aviso em relação ao lançamento, mas nada que venha encher seu computador, seu celular, seu celular de mensagem ou coisa parecida. Então participe do grupo para você poder adquirir o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Pastor, mas eu ainda sou um jovem. Vai ser bom. Se você pode, adquira. Ah, eu sou um professor. Adquira. Você vai ver relevância. Aprenda uma coisa, precisamos investir em conhecimento, em aprender. Pastor, eu não posso, eu não tenho recurso, eu não tenho condições. Meu querido, fique lá no grupo, participe, vai orando. Quem sabe o Senhor abre uma porta. Veja que eu deixo isso para o último ponto da aula. Eu não fico colocando isso lá no início da aula para ficar falando o tempo todo disso, não. Deixei no último ponto da aula. Para você que está realmente interessado, poder adquirir, tá bom? Então, nesse momento aí, deixa eu só... Vamos para a nossa oração? Agora sim, oração. Ó, caderno, se você tem algum pedido, alguma necessidade, alguma questão para colocar diante de Deus, vamos orar juntos. Você pode deixar aí o seu pedido também aí no comentário, pessoas deixam, tá? Eu coloco aqui no caderno. Nem todos os pedidos vieram para o caderno, mas boa parte deles estão aqui representando todos os pedidos, seja enfermidade, seja libertação, seja uma porta de emprego, uma causa na justiça. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus também que possa nos dar entendimento de sempre reconhecer Cristo como o Filho de Deus que se fez homem para nos dar salvação. Que Deus possa usar você, professor, professora, nessa aula maravilhosamente, para a glória do nome dele. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, diante da tua presença eu me coloco mais uma vez, pedindo perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero entregar cada professor, cada professora, pedindo ao Senhor que o Senhor possa usá-los grandemente nessa lição, como instrumento nas tuas mãos. Abra o entendimento dos alunos para que eles possam compreender que o teu Filho Jesus Cristo veio como homem a esta terra. Sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou e voltou para o céu, deixando sobre nós a incumbência de levar a palavra, o evangelho, as boas novas de salvação. Eu apresento em tuas mãos agora, Senhor, cada pedido representado nesse caderno de oração. Cada vida, cada necessidade, cada problema, cada situação. Tu sabe o que as pessoas estão precisando, Deus. Tu conheces, Senhor, o coração de cada uma delas. Senhor, tem pessoas precisando de libertação. Precisando, Senhor, de libertação de vícios, drogas, bebidas, jogatina, prostituição. Esse casamento que está à beira de acabar. Ou esse casamento que até acabou, mas está sendo buscado uma restauração. Meu Deus, tu tem poder de socorrer as nossas vidas. Tem pessoas doentes, Senhor, enfermas, problema de coração, pulmões, rins, estômago, fígado. Ah, Deus querido, Deus amado, pessoas com problema de pressão arterial, Senhor, glicose. Senhor, tu tem poder de curar. Tu tem poder de usar os médicos como instrumento para trazer alívio, para trazer solução, através de medicação, de tratamento, de operação. Ah, Senhor, toma essa pessoa que está desempregada, precisando de uma porta de emprego.
está sofrendo, não sabe o que fazer. Essa pessoa, Pai querido, Pai amado, que está aí com uma causa na justiça, seja do INSS, foi negado, mas o Senhor pode, Senhor, esse benefício, mudar essa situação. Meu Deus, tenha misericórdia. Apresento aqueles também que estão aí, Pai querido, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com síndrome do pensamento acelerado, não conseguem desligar. Estão ali, Senhor, a todo momento, estando, Senhor, inquietos. Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, toma cada causa, cada necessidade. Toma em tuas mãos, Senhor, faz uma grande obra. Opera grandemente, Senhor. Eu creio, salva vidas, transforma. Toma nas tuas mãos aqueles que moram aqui, aonde eu estou estabelecido pelo Senhor. Que o Senhor possa salvar, Senhor, cada vizinho, cada vizinha, cada pessoa. Ó Deus querido, tu conhece o nome de cada um deles. Nem sempre eu tenho acesso aos nomes. Às vezes, Senhor querido, Senhor amado, o Senhor, muitas vezes o Senhor sabe, ou sempre sabe muito mais do que eu. Alguns eu até conheço, outros não conheço, mas o Senhor conhece. Eu entrego nas tuas mãos, peço salvação, Senhor. Faz uma grande obra. Eu entrego cada causa nas tuas mãos nesta hora, pedindo ao Senhor a solução, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer você que ficou até agora. E nesse momento eu vou dar a bênção apostólica e na próxima tela eu estou deixando aí vídeos de recomendação e estaremos aqui na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, pela sua bondade e pela sua misericórdia, para estarmos estudando aí a lição de número 7, fé para crer que Deus fala por meio das profecias. E não se esqueça, clique no link na descrição para participar do grupo do WhatsApp, do pré-lançamento do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Está chegando o dia, você não pode ficar de fora de aproveitar esse preço promocional de lançamento. Vamos lá? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.